E aí, povo do nono ano, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo certinho? Espero que estejam todos bem, né? Passando por essa quarentena aí da melhor maneira possível, né? Espero que todos estejam aí com saúde, que seus familiares também estejam bem, né? É, mais uma situação que ninguém esperava passar, né? A gente sempre fala isso, mas não custa repetir. Mas o Prof torce para que vocês estejam conseguindo passar por isso de maneira bem suave, bem de boa, né? E que nada de pior aconteça com ninguém, né? Nem com quem vocês gostem. Tudo bem? Beleza, meus queridos? Gente, mais uma vez eu peço o foco de vocês, né? Porque não basta só os profs ficarem aqui falando para vocês, vocês precisam fazer, né, um esforço enorme, eu sei disso, para conseguir focar e dar conta de todas as atividades, certo? Mas é muito importante que você faça, isso vai ser excelente para o seu crescimento no futuro, né? Você vai desenvolver uma capacidade de aprender as coisas, de buscar conhecimento que é muito precisa na sua vida, muito necessária na sua vida. Tudo bem? Beleza. Galera, nós estamos na apostila 2, tá? E nós vamos fazer agora os exercícios, né? E eu vou explicar algumas coisas que estão contidas ali entre as páginas 72 e 76. Então, se você não está com a sua apostila aí, pegue, eu quero que vocês tenham essa apostila completinha, preenchida, tá? O prof tem passado aqui os exercícios, tem apresentado as respostas para vocês, então a apostila tem que estar toda preenchidinha. Se o pai mostrar a apostila sem estar preenchida, o prof vai mostrar a aula para ele, tá bom? Eu falo assim, olha aqui, ó, a aula que eu pedi para eles fazerem tais exercícios e tais exercícios. Corrigi, mostrei as respostas, ele não fez porque ele não quis, tá bom? Então, aqui tá a prova nessa aula, beleza? Galera, então, pegue sua apostila aí nas páginas 72 e 76, o prof vai explicando e passando com vocês as respostas. Tudo certo? Beleza? Então, vamos lá. Galera, estamos aprendendo sobre pronomes demonstrativos, né? Vocês lembram, esse, essa, isto, este, esta, isto, aquele, aquele, aquilo. Beleza? Então, vamos lá. Página 72 aí da apostila 2. Temos um texto, né, para introduzir o assunto, então vamos ler. Cientistas da NASA estabeleceram uma nova maneira de empregar satélites para monitorar a fotossíntese, alimentação, né, das plantas. Plantas crescem e prosperam por meio da fotossíntese. É um processo que converte a luz do sol em energia. Durante esse processo, as plantas emitem o que se chama de fluorescência, uma luz invisível a olho nu, porém detectável pelos satélites que orbitam a Terra. Os cientistas da NASA conseguiram estabelecer um processo para transformar esses dados dos satélites em mapas globais do fenômeno, onde tem mais fotossíntese, onde tem menos, onde ocorre, enfim. Esses mapas se tornaram possíveis graças ao desenvolvimento de uma nova maneira de identificar o tênue sinal de fluorescência coletado por este aparelho. O instrumento número 2 de monitoramento de ozônio global, o Global Ozone Monitoring Instrument 2, ou GOM2, no METOP-A, um satélite meteorológico europeu. A aquisição da medição é complicada pela mistura dos sinais de fluorescência com o da luz solar, refletida pela superfície, e pela camada de nuvens, né, da Terra, e pela absorção da luz solar pelos gases da atmosfera. Beleza, então tem uma explicação aí, né, desses satélites que conseguem medir a fluorescência, né, quando ocorre o processo de fotossíntese, para mapear, né, esse processo no mundo. Beleza. E aí, né, temos parece aula de ciências, né, galera? Né? Tem aí o desenho, né, de como eles fazem para observar essa luz absorvida, a luz refletida, a fluorescência, o calor, né, a luz transmitida, enfim. Enfim, é só um desenho para vocês verem como isso acontece. O prof não é professor de ciências, então, enfim, belo desenho, né? Beleza, vamos lá para o que nos interessa para esta aula. A pesquisa também pavimenta o caminho para estudos da fluorescência com base em medições de futuras observações atmosféricas ou específicas de fluorescência. Tais observações podem vir do Observatório Orbital de Carbono número 2 da NASA, o Orbiting Carbon Observatory 2, uma missão destinada a medir dióxido de carbono. Beleza? Galera, aí vem as perguntas para vocês. Beleza? Então, olha lá. No texto, dando especial atenção às palavras, é possível identificar logo no segundo período do primeiro parágrafo o pronome esse, em esse processo. Tal pronome
teve importância entre as ideias, pois foi usado para retomar um termo que havia sido citado anteriormente e que é parte do tema central desenvolvido pelo enunciador. Qual é esse termo, né? Então, quando ele começou ali no início do texto, ele falou sobre fotossíntese, né? E depois ele fala, esse processo serve para isso, para aquilo, né? Ocorre quando as plantas trocam, enfim. Então, o termo que ele se refere é o fotossíntese, beleza? Esse processo aí é a fotossíntese, tá? É este termo que eles referem, escreve aí, o esse retoma fotossíntese. Galera, só lembrando, esse, essa, isso serve para retomar algum termo, alguma ideia que já foi apresentada no texto, ok? A gente aprendeu isso na última aula. Beleza. Mais adiante no texto, lê-se o seguinte trecho. Sinal de fluorescência coletado por este aparelho, um instrumento de número 2 de monitoramento de ozônio global, e aí está escrito em inglês. Nele aparece outro pronome, este. Nesse caso, a palavra foi empregada para... Galera, aparece ali, ó. Sinal de fluorescência coletado por este aparelho, 2 pontos. E aí aparece qual é o aparelho, né? Então, para que ele foi utilizado esse este? Para preparar o leitor para a leitura que virá à frente. Ou para retomar termos anteriores. Não, né, galera? Quando a gente tem o este, o esta e o isto, ele introduz um novo argumento. Por isso que tem os 2 pontos ali, né? Por este aparelho. E aí mostra qual é o aparelho na frente, tá bom? Então, é para preparar o leitor para a leitura do que virá à frente. Tá? Depois do este ali que ele apresenta qual é o aparelho. Tudo bem? Não retoma uma informação que já foi dita antes. Esse aparelho só aparece depois dos 2 pontos ali. Certo? Então, o esse serve para retomar, lembra, movimento de anáfora, retomar algo que já foi dito no texto. E o este faz o movimento de catáfora, que é apresentar um novo argumento. Certo? Então, olha a explicação que tem embaixo aí, ó. As palavras esse e este, com suas variações, são alguns exemplos de pronomes demonstrativos. Quando usados nos textos, funcionam como na notícia anterior. Esse, suas variações, deve ser a escolha para fazer referência ao que já foi dito. E este, suas variações, é adequado, né, para fazer referência àquilo que ainda será dito. Então, esse faz anáfora, este faz catáfora, para frente. Ok? Beleza. Agora observe, né, os quadrinhos aí para responder as questões que seguem. Muito grande, muito pequeno, muito simples, muita frescura, muito vermelho. Ok, vai esse mesmo. A terra ali do lado, né? Vai esse mesmo. No último quadrinho, a voz diz esse. A que se refere tal pronome? Está escrito, né, gente? Para se referir a o planeta escolhido que estava perto da pessoa com quem o dono da voz falava. Lembra? Quando a gente tem o esse, essa coisa, né? Ela está perto da segunda pessoa, ela está perto daquela pessoa com quem a gente está falando. Então tem alguém passando os planetas ali, ó. Esse. Aí a pessoa que está conversando com ele fala, vai esse aí mesmo, esse aí que está na sua mão. Serve esse aí. Ok? Então, o pronome foi empregado para se referir ao planeta escolhido que estava perto da pessoa com quem essa voz aí estava falando. Pode escrever aí. O pronome foi empregado para se referir ao planeta escolhido que estava perto da pessoa com quem a voz estava conversando, estava falando. Para se referir ao planeta escolhido que estava perto da pessoa com quem a voz estava falando, certo? Caso a fala fosse do personagem da túnica amarela, porém, qual teria de ser o pronome empregado? Se estivesse perto da pessoa que está falando, que está fazendo as escolhas ali. Se o planeta estivesse perto dele, né? Quando está perto da gente, perto da primeira pessoa, qual que a gente usa? O este, né? Se está perto de mim, eu falo este, né? Lembra, ó, este celular aqui é meu e ele está perto de mim. Então é este aqui, né? Se ele estivesse aí perto de você, eu ia falar, ô, esse celular seu é de que marca? Tira foto boa, né? Esse aí perto de você. Esse aí perto de você. Agora, este aqui que está perto de mim é este, ok? Vamos lá. Galera, e aí temos a explicação, né? Olha lá. Isso ocorre porque, quando os pronomes demonstrativos são empregados em referências espaciais, este e suas variações servem para referir aquilo que está perto de quem está falando, né? Ou escreve, enquanto esse e suas variações
ele se usa para quando está próximo da pessoa com quem se fala, né? Para quem se escreve. Veja um quadro, né, que resume de maneira simples o uso dos pronomes demonstrativos. Então, quando está perto da primeira pessoa, perto de quem fala, é este, esta, isto. Então, deixa eu pegar uma coisa que eu não mostrei para vocês ainda. Aqui, ó, uma carteira. Esta carteira, ela é do Digão, né? Então, ela é minha. Então, eu falo esta carteira. Esta aqui, ó. Sem nada de grana aqui dentro, ó. Esta daqui é a minha carteira. Beleza? Minha, ó, na testa. Ok. Se tiver perto da segunda pessoa, é esse, essa, isso. Tá? Então, quando está perto da pessoa com quem a gente está falando, a segunda pessoa é aquela que conversa com a gente. Tá? Quando você fala com alguém, você é a primeira e a outra pessoa é a segunda. Ok? Quando está perto da segunda pessoa, aí é esse, essa, isso. Então, vamos supor que tem uma apostila na tua mão. Eu falo, ô, tô falando contigo, tá? Essa apostila aí, é a primeira ou a segunda? Você pegou a apostila certa? Essa apostila é a 2 que eu pedi? Essa daí que tá perto de você. Tá bom? Ok. E quando estiver perto da terceira pessoa, ou na verdade longe de quem está conversando, aí a gente usa o aquele, o aquela, ou aquilo. Né? Então, eu estou falando aqui com vocês. Aí eu falo, gente, olha lá pela janela, olha lá, tá vendo aquela ave? Aquela ave lá, ó, lá longe da gente, entendeu? Então, aquela lá é uma ave muito legal, vocês precisam ver, certo? Então, quando tá longe, né, das pessoas que estão conversando, ok? Aí nós temos um exemplo aí na apostila, né? Com esse desenho bonito aí. Tem um professor na sala falando, ó, neste livro aqui vocês poderão encontrar informações interessantes sobre astronomia. O livro está perto do professor. Então o professor fala, neste livro aqui, ó. Ok. E aí tem duas pessoas conversando ali, né? O aluno conversando com o professor, uma aluna conversando com o professor. Aí ela fala assim, ó, e onde eu posso comprar esse livro, professor? Por que que ela falou esse livro? Porque o livro está na mão do professor e é ela quem está falando, né? Se tivesse na mão dela, se o professor tivesse passado o livro para ela ver, ela ia falar assim, professor, e este livro aqui na minha mão? Onde que eu posso encontrar? Este. Mas como o livro ainda está na mão do professor e quem está falando é a aluna, para ele, né? Então é esse livro aí na sua mão, professor. Esse livro aí, onde é que eu consigo? Como que eu posso comprar ele? Tá? Beleza. E aí, outras pessoas conversando ali, ó, depois da aula, gostaria de ler aquele livro sugerido pelo professor na última aula, porque eles estão longe do livro. Então tem duas pessoas conversando sobre o livro, mas elas estão distante dele, então é aquele livro lá que ele sugeriu. Ok? Certo? Entendido? Assim que o desenho ficou bem mais ilustrativo, né? Mais fácil de entender. Show! E aí vem essa pergunta na página seguinte, né? Na próxima página aí, temos uma explicação, né? Tem a explicação ali sobre o tempo e sobre a utilização no texto, né, para retomar as coisas. Galera, o prof já fez uma aula com vocês sobre isso, né? Eu já expliquei isso na última aula para vocês. Então, eu não coloquei aqui os pedaços da apostila, vocês têm aí mais um lugar para estudar além dos slides, né? Então, quando a gente for fazer uma provinha, uma atividade sobre isso, vocês podem olhar aí na apostila e na aula que o prof passou, né, que era para você ter copiado o caderno, provavelmente. Ok? Beleza. Então, no final dessa página aí que tem a explicação, tem uma perguntinha, né? Olha lá. Entre as profissões mais adoradas pelas crianças estão a de astronauta e a de médico. Este porque descobre os segredos do nosso corpo, ajudando na cura dos males que afligem seu funcionamento. Aquele porque descobre os mistérios do universo, a grandeza dos planetas todos, tornando o corpo humano apenas mais uma poeirinha do cosmos. Da Fábia Alvim. Galera, a que termos se referem no texto, né, os pronomes este e aquele? Aí já tem a resposta, né? Este refere-se a médico e aquele a astronauta, respectivamente. Ok? Agora vamos lembrar da explicação. Quando a gente tem um texto e a gente quer retomar uma coisa que veio antes, a gente usa o esse, o essa e o isso. Então, essa situação que aconteceu, esse problema que eu abordei, isso aqui, ó, leva a gente a tal coisa. Quando eu quero retomar algo que está antes no texto, eu uso esse, essa, isso. Ok. Quando eu quero introduzir uma coisa nova, eu uso este, esta, isso. Então, eu só te falo isto. E aí eu falo a coisa. O único problema é este. E aí eu falo qual é o problema. Eu só desejo esta verdade. E aí eu falo qual é a verdade. Então,
É assim que a gente usa geralmente. Porém, quando você tem de retomar duas coisas, você tem duas coisas antes aí no texto para retomar. Aí a gente usa o este para a coisa que está mais próxima e o aquele para a coisa que está mais distante, que aconteceu lá atrás, tá bom? Então, o este para a coisa mais próxima, o aquele para a coisa mais distante que está lá atrás. Então, se você ir no primeiro pronome que está destacado aí, aqui, ó, este, e você for voltando, o que você chega primeiro, no médico ou no astronauta? Se você for indo para trás do este. Você chega primeiro no médico, não é? Então, o este se refere ao que está mais próximo dele, que é médico. E o aquele se refere ao que está mais distante dele, que é o astronauta. Se você for no aquele e for voltando, você chega primeiro no médico, depois no astronauta. Então, ele se refere ao que está mais distante, tá? O este se refere ao termo mais próximo dele, e o aquele se refere ao termo mais distante dele, que apareceu lá no começo do texto. Ok? O primeiro termo lá que apareceu que poderia ser retomado. Joia? Ah, Digão, mas só pelo sentido aí eu já sei, né? Este descobre segredos do corpo. Lógico que é o médico, então este se refere a médico. Aquele descobre os mistérios do universo. Lógico que aquele é o astronauta, né? Claro, gente, pela lógica, pelo entendimento, pelo contexto, é claro que você vai chegar a essa resposta, tá? Mas a explicação é esta. O termo que... Vocês viram o que o prof falou agora? A explicação é esta. 2 pontos. Eu vou dar a explicação, né? A explicação é esta. O este se refere ao termo que veio mais próximo, né? Que está mais próximo dele. É só você ir voltando o primeiro que você encontrar. O aquele é o termo mais distante, que apareceu primeiro, lá no começo. Show? Esta é a explicação. E aí chegamos na última parte de exercícios aí, que está na página 76, beleza? Que é a ação, action. Hora de fazer. Certo? Então vamos lá. Complete o texto empregando o pronome demonstrativo adequado. Certo? Então olha lá. A expressão exploração espacial refere-se aos esforços do ser humano em estudar o espaço e seus astros do ponto de vista científico e da sua exploração econômica. Aí já tem a resposta, né? Esses esforços podem envolver diretamente pessoas viajando em espaçonaves, bem como satélites com recursos de telemetria ou sondas teleguiadas enviadas a outros planetas. Então, a gente usou esses esforços. Por que a gente usou esses esforços? Porque ele se refere aos esforços que já apareceram. Se você ir voltando no texto, se você voltar no comecinho do texto, está escrito assim: a expressão exploração espacial refere-se aos esforços dos seres humanos. Aí depois ele fala esses esforços, ou seja, ele está retomando uma coisa que já foi dita no texto, certo? Então, o pronome que a gente seleciona para retomar algo que já foi dito no texto é esses, essas, isso, tá? E isso. Então, olha aí a justificativa para vocês escreverem, né? Justifique o emprego do pronome demonstrativo no texto anterior. Como que você justifica? Você vai falar que o pronome demonstrativo esses, ele foi usado para se referir a algo que já foi mencionado no texto, né? Os esforços do ser humano em estudar o espaço e seus astros do ponto de vista científico e de sua exploração econômica, tá? Então, escrevam aí. O pronome esses, ele foi empregado para retomar os esforços que já haviam sido citados no texto, né? Que já foram citados no texto. Anotem aí. O pronome esses foi empregado, foi utilizado para se referir aos esforços, né, que já foram mencionados anteriormente no texto. O pronome demonstrativo esses foi empregado, né, com o intuito de retomar os esforços que já foram apresentados no texto, que já foram citados ali, mencionados no texto, tá? Beleza? Digão, fala para mim, eu posso colocar em estes? Posso falar estes esforços? Não. Ah, Digão, mas é tão mais bonito, parece que quando a gente usa este, parece que é mais chique, né? Que é diferente. Nossa, posso usar? Não. Por que não, Digão? Porque ele não serve para retomar uma coisa que foi dita antes. Mas você acabou de dizer ali que quando é o mais próximo, quando tiver duas coisas para retomar, aí você pode usar o este para retomar algo, tá? O que está mais próximo e o aquele que está mais distante. Só quando tem duas coisas. Aí só tem uma coisa para retomar, que são os esforços. Outra coisa que eu quero que vocês percebam. Quando a gente colocou o esses ali, percebam que ele aparece do lado de esforços. Esses esforços.
Quando a gente usa o esses para retomar, né, o essa, o isso, o isso não, né? O esse ou essa e seus plurais, sempre aparece um substantivo do lado. Tipo, esses esforços, fanana, esse problema, essa situação, tá? Sempre aparece com um substantivo do lado. Quando a gente usa o este para retomar, é só este. Este aconteceu isso. Aquele aconteceu tal coisa, tá? O caso do essa e seus plurais, que aparece o substantivo do lado quando você está retomando alguma coisa. Show? Vamos para a 3. Galerinha, leia o texto a seguir, dando atenção aos pronomes em destaque. O princípio de funcionamento do motor dos foguetes é baseado na terceira lei de Newton, chamada lei da ação e reação. Esta lei diz que a toda ação corresponde uma reação, com a mesma intensidade, mesma direção e sentidos contrários, certo? Desta forma, se o foguete se deslocará para cima, dessa forma o foguete se deslocará para cima. Isto acontece por reação à pressão exercida pelos gases em combustão na câmara de combustão do motor. Por este motivo, é até estranho falar errado, por este motivo, este tipo de motor é chamado de propulsão por reação. Beleza. Galera, no texto que a gente acabou de ler aí, há pronomes demonstrativos empregados inadequadamente. Faça as adequações reescrevendo. Galera, por que que é errado? Porque a maioria a maioria do que está sendo escrito aí, na verdade todos eles, né? Tá vendo que todos ali estão mudados, né? Os destacados. Todos esses pronomes que estão sendo utilizados aí, eles servem para se referir a algo que já foi dito no texto, né? Então, por exemplo, quando ele fala ali, ó, esta, na segunda linha aqui, esta lei diz que toda ação... Qual lei que ele está falando? A terceira lei de Newton, que ele acabou de citar. Ou seja, deveria ser essa lei, certo? Não precisa reescrever o texto inteiro não, tá, gente? Só reescreve os pronomes, tá bom? Então, coloca aí o essa, né? Essa lei. Aí depois ele fala assim, ó, desta forma. De que forma? Da forma que ele acabou de falar, né? Com a mesma intensidade, com a mesma direção e sentidos contrários, certo? Então seria dessa forma que eu acabei de explicar aqui anteriormente. Tá? Ele está se referindo a algo que já foi dito no texto, certo? Então, dessa forma. Aí depois aparece assim, ó, isto acontece. E o que que acontece? Ele se deslocar para cima, o foguete se deslocar para cima. Então é isso. Eu acabei de falar o que que acontece. Então é isso aqui acontece por reação à pressão e tal. Certo? Eu já expliquei sobre o que eu estou falando. Então é isso. E aí quando chega lá na última linha, ele fala assim, por este motivo, que motivo? O motivo que eu acabei de explicar ali. Né? Então é por esse motivo, esse tipo de motor, porque é um motor que já foi dito também, que já foi mencionado no texto, é chamado de propulsão por reação, tá? Então, você tem de trocar todos aí, né? Esta por essa, desta forma por dessa forma, isto por isso, por este por esse e este tipo por esse tipo, tá? Todos ali tem de trocar. Não precisa copiar todo o texto, não. É só você escrever aí essa, dessa forma, isso, por esse motivo e esse tipo. Tá bom? Só deixa anotadinho aí, para quando você for estudar, for ler essas questões aí, você entender, tá? Compreenderam? Quando você já falou sobre a ideia que veio antes, né, já mencionou esse termo antes, você retoma com isso, esse, essa, desse, esse, com 2 S, tá bom? Certo? Então tá. A ultiminha aí, ó, a B da 3. As trocas realizadas no item anterior foram motivadas por uma única razão, que o prof acabou de explicar para vocês, e vocês vão escrever aí, né? Por que que foram feitas essas trocas? Porque todos esses pronomes aí, né? Essa, dessa, isso, esse, que é a resposta que você colocou no item anterior, todos eles se referem a algo que foi anteriormente mencionado no texto, certo? Então, nenhum dos que estavam ali, né? Esta, desta, isto, este, nada estava introduzindo argumento novo, que é para isso que serve, certo? Todos esses que apareceram aí, que, lógico, depois que a gente mudou e colocou certinho, todos eles se referem a algo que já foi mencionado no texto. Ok? Anotaram a resposta? Todos os pronomes demonstrativos colocados se referem a algo já mencionado no texto, que já apareceu no texto.
Por isso que fica esse, essa, dessa, né? Isso, esse. Todo mundo anotou tudo? Posso confiar? Todo mundo anotou aí certinho? Página 72, 76 feitinha? Sim? Então tá bom. Então é isso. Até a próxima aula, né? Para a gente conversar mais um pouquinho. Se ficar alguma dúvida, anota, tá, gente? Toda aula. Ficou alguma dúvida, anota para vocês perguntarem para o prof depois, tá? Pode chamar no WhatsApp, pode vir falar com a gente, que nós vamos tentar sanar todas essas dúvidas aí, tá bom? Precisando de qualquer coisa, chama o prof. Espero que vocês fiquem bem. Um abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau.